Olha, são 7 horas mais 42 minutos. Esse foi o ponto de vista aí com o Arão Josino na manhã desta segunda-feira, política passada a limpo. Você que acompanha a nossa programação através das nossas mídias sociais, seja do nosso canal do YouTube, também na nossa transmissão pelo Facebook da Rádio Cultura de Timbó, você já está vendo aqui a presença da doutora Cheni Neron, ela que é pesquisadora do CEPOM em Florianópolis, e nós vamos conversar com ela porque o CEPOM tem avançado aí em várias pesquisas referente à questão oncológica, referente à questão do câncer. E, logicamente, isso é do interesse de toda a nossa comunidade, de toda a nossa audiência por aqui. Nós, primeiramente, queremos agradecer gentilmente a doutora Cheni, que acabou aceitando aí o nosso convite para estar conosco na manhã desta segunda-feira, para falar com a gente a respeito das principais pesquisas que estão em andamento ali no CEPOM. Muito bom dia, doutora Cheni Neron. Bom dia a todos. Eu que agradeço esta oportunidade para contar um pouquinho para vocês como o CEPOM está desenvolvendo o seu departamento de pesquisa clínica. Nós temos uma equipe especializada em pesquisa, com médicos, oncologistas, hematologistas e todo o setor administrativo que faz toda a regulação desses estudos clínicos antes deles iniciarem no hospital. Temos também enfermeiras especializadas que atendem somente nossos pacientes que estão nos protocolos de pesquisa, assim como farmacêutico e uma equipe de médicos entre oncologistas e hematologistas conforme o tipo de pesquisa a ser realizado. Atualmente estamos com estudos, mais de 20 estudos em andamento, alguns em fase de recrutamento. Quando falamos de fase de recrutamento, é que realmente o paciente pode entrar no estudo, ele tem um tempo para entrar, às vezes é curto, infelizmente às vezes são poucos meses, outras vezes se estende um pouquinho mais, às vezes até um ano ou mais de um ano. No momento estamos principalmente com estudos para câncer de pulmão, câncer de mama, que estão em fase de recrutamento, que somos centro coordenador tanto de um estudo de pulmão como um de mama. E também temos estudos na parte geniturinário, em bexiga, e proximamente em colo de útero e assim por diante. Doutora, Sim. doutora, o que esses são 23 estudos, mais de 20 estudos que estão em andamento, tem mais de 250 pessoas, né, que atualmente participam desses Sim. estudos. O que especificamente, resumindo assim, está sendo estudado hoje pelo CEPOM, que pode trazer alguma novidade, algum acalento para as pessoas que sofrem dessa questão da oncologia, né, do câncer, nessas áreas aí que os estudos estão avançando? Então, principalmente a pesquisa clínica desenvolve novos tratamentos, novos medicamentos para o tratamento do câncer. Por exemplo, imunoterápicos, que são a última geração de medicamentos que estão se desenvolvendo para isso. E eu posso dizer para vocês que é fundamental que o nosso hospital, como centro de referência nas doenças oncológicas no estado, ele tenha essa possibilidade de oferecer para a população a possibilidade de participar num estudo de pesquisa clínica. A participação, logicamente, é voluntária, ela tem requisitos, não é todo paciente que preenche esses critérios de inclusão para um estudo. E uma coisa que eu queria deixar claro para a população, o estudo de pesquisa clínica, o paciente que entra e participa no estudo de pesquisa, não é aquele paciente debilitado, aquele paciente que está já com a doença muito avançada, porque justamente é para trazer... o paciente tem que estar bem do ponto de vista geral, para ele poder receber uma medicação nova, e justamente essa medicação é
controlada e ela vai ser, vamos dizer, se faz bem ou não faz bem, justamente é a pesquisa que vai falar. É um paciente que vai ser extremamente controlado, extremamente monitorado, ele vai ter sempre um médico por perto, sempre um enfermeiro por perto, vai ter um canal direto com a equipe para ele passar todos os efeitos colaterais que possa ter ou não da nova medicação. E isso é extremamente importante. Lógico que quando a medicação, quando o estudo é positivo, o que vai trazer? Vai trazer um novo medicamento que vai aumentar a sobrevida global, a sobrevida livre de doença e a sobrevida global como um todo desse paciente. Então, isso é extremamente importante hoje para a oncologia do Estado, do país e mundial. Falando nisso, doutora, existem outros centros como o CEPOM pelo país? Quantos, Sim. quantos centros existem desses no país? Existem muitos, Odair, não sei te dizer exatamente, mas mais de 50 centros de pesquisa clínica, conforme muitos mais, conforme o Estado, e hoje em dia é fundamental para trazer esses novos avanços na oncologia, e estão se abrindo centros de pesquisa no Brasil todo, no Brasil como um todo. E isso é importante porque o CEPOM aqui de Santa Catarina, ele é coordenador em 2 estudos, né? Ele é o coordenador Exatamente. em 2 estudos. Quais são esses 2 estudos? E o que representa essa liderança do CEPOM aí nesse avanço da pesquisa oncológica? Então, quando um centro é coordenador, ele realmente tem que ser o primeiro centro que abre o estudo, que começa o estudo no país. Depois que ele começa o estudo, os demais seguem. Para esse estudo começar, o centro tem que ter uma equipe bem treinada, porque passa todo o protocolo, ele é estudado, avaliado pelo Comitê Local de Pesquisa e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Depois que esse Comitê Nacional de Ética aprova o estudo, ele libera o estudo para ser realizado, porque preenche todos os critérios exigidos. Recém ali que o centro, o CEPOM, abre o estudo, começa, de fato, a incluir os pacientes no estudo, e o resto do país pode, o resto dos centros podem abrir depois dele. Nós estamos hoje, coordenamos um estudo de pulmão e outro de mama, nesse aspecto. E esse tempo de pré-estudo é muito importante, que ele seja o menor possível, que a equipe seja rápida, para que esse estudo possa ser competitivo, no sentido de que a gente possa competir com outros países do ponto de vista mundial. Os estudos clínicos são internacionais, a maioria deles. Brasil atua junto com outros países da Europa, Estados Unidos, Japão, China, etc. Então, são estudos que, se a gente não faz a parte de coordenação pré-estudo em forma ágil, nós estamos perdendo para outros países que são mais rápidos nessa parte administrativa ou de coordenação. Uma das características aí do CEPOM, que a gente pesquisou aqui, é de que ele acaba incluindo um número maior de participantes em determinados estudos em comparação, né, com outros centros no Brasil. O que possibilita essa maior inclusão de participantes e como isso influencia nos resultados ou na pesquisa? Então, o CEPOM consegue incluir mais participantes porque é um centro de referência, ele tem uma população, ele recebe um número maior que qualquer outro centro do Estado, simplesmente porque é um hospital especializado e de referência no Estado. Então, por exemplo, nós temos aproximadamente 140 consultas de primeira vez em câncer de pulmão por ano, e temos umas 300 em média, estou falando um número médio, umas 300 de câncer de mama por ano.
Então, isso possibilita a que se possa incluir mais pacientes, porque temos a possibilidade de realmente de escolha, de encontrar, não é de escolha, é de encontrar aquele paciente que preencha os critérios para entrar num determinado estudo de pesquisa clínica. Muito bem, muito bem. Nessa questão também, o CEPOM ele acaba oferecendo benefícios diretos aí para o paciente oncológico, né? Quais seriam esses benefícios e oportunidades, né, que os pacientes encontram para participar desses estudos clínicos, doutora? Então, o paciente que preenche os critérios para um estudo, ele vai estar recebendo, em primeiro lugar, ele recebe, no mínimo, o protocolo padrão que tem de melhor para a doença, para o tratamento da doença. E depois é comparado com um medicamento novo, de ponta, né, que está sendo estudado, que já foi avaliado em outras fases da pesquisa, por exemplo, fase 1, fase 2, e ele está em fase 3, a maioria de nossos estudos e protocolos são os de fase 3, quer dizer que o medicamento já foi estudado previamente, já foi avaliada a dose e já se sabe que ele faz bem e que é benéfico com essa dose determinada, e a gente tem que comparar esse medicamento novo com o que melhor temos atual, mundialmente falando, de tratamento. Então, o paciente está recebendo, no mínimo, o melhor tratamento mundial que se faz para a doença determinada. No caso, pode ser para câncer de pulmão, câncer de mama, ou geniturinário, o que for, o que está se referindo o estudo em si. Isso traz um benefício enorme. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que há 2 dias, fomos ontem, realmente, ontem foi o estudo ADAURA, nós participamos desse estudo, esse estudo foi apresentado na sessão plenária do Congresso Americano de Oncologia Clínica. E esse estudo traz um novo medicamento que vai ser oferecido para o paciente logo após a cirurgia do câncer de pulmão. É um tratamento complementar e levou a um aumento de sobrevida global. Isso traz de extrema importância para toda a população do estado, para toda a população catarinense, para todo o país e o mundo inteiro. E, doutora, assim, resumidamente, quais são os principais requisitos para alguém poder participar de um estudo como voluntário? Então, o paciente, assim, ele pode conversar com seu médico, com seu oncologista, quando recebe o diagnóstico, ou mesmo quando está na primeira linha de tratamento. Os estudos variam, geralmente são de primeira linha de tratamento, então ele conversa com o oncologista ou diretamente, ele tem um canal direto. Qualquer pessoa que tenha um diagnóstico de câncer, o ideal seria que converse com o oncologista primeiro, ele vai fazer uma série de estudos de estadiamento e ele pode fazer um resumo e entrar em contato com o CEPOM. O departamento de pesquisa tem um telefone direto, que é o 48, é o 33 31 15 53. Aí ele conversa diretamente com uma de nossas coordenadoras em pesquisa clínica, que vai pedir a informação. Temos também um canal por e-mail, a gente pode receber toda essa informação do resumo do histórico clínico do paciente, dos exames dele, e fazer diretamente agendar uma consulta para conversar com ele, para vê-lo, para conversar, para saber se diretamente, com ele na frente, se ele preenche esses critérios. Muito bem, doutora, o câncer a gente sabe, né, que é uma doença que aflige aí muitas famílias, muitas pessoas, e os estudos aí do CEPOM avançam, assim como de outros institutos, né, de estudos a respeito do tratamento. Mas vamos falar um pouco de futuro. Como é que a doutora vê o futuro do tratamento do câncer? Será que a gente vai chegar em algum momento também na questão
de não só termos o tratamento da doença depois que ela existe, mas de a gente ter alguma coisa que ajude a prevenir, a não ser, né, aqueles hábitos saudáveis de vida que a gente sabe, mas muitas vezes a gente já tem questões pré-existentes ali que Sim. até independentemente do hábito, né, dos hábitos de vida do paciente, ele acaba adquirindo. Então, esses estudos, eles têm caminhado, têm buscado também essa situação ou têm avançado muito mais no tratamento da doença depois que ela existe já? Não, com certeza. Temos o hospital também. Nós temos uma comissão, estamos formando neste momento uma comissão científica para estudos acadêmicos. É do maior interesse que esses estudos de prevenção de câncer, como você falou, e diretamente saber o que provoca a causa, como está relacionado, se está relacionado com dieta, com estilos de vida, se está relacionado com a genética familiar. Tudo isso se chama uma parte da pesquisa, que é a pesquisa acadêmica. Nós acabamos de formar uma comissão de colegas, né, que vão fazer parte dessa comissão científica para estimular e orientar todo aquele oncologista que queira, ou de outra especialidade também, que queira fazer um estudo dentro do CEPOM de prevenção, de predisposição genética, estudo epidemiológico, são estudos observacionais, tudo isso também fazemos e são de extrema importância. Justamente a prevenção é melhor, muito melhor que a gente estar, e muito mais barata para para o mundo inteiro, para a saúde pública principalmente, para a saúde também privada. Fazer prevenção e não ter a enfermidade é muito mais beneficioso, benéfico, né? Tanto para a instituição como para a pessoa, como para o ser humano, estar saudável. E estamos cada vez mais aumentando o número de estudos também nessa área, sim. Tudo bem, o CEPOM, a gente tem que lembrar aqui que a doutora Cheni Neron, ela é coordenadora ali do CEPOM, desses estudos. Hoje a doutora coordena uma equipe de quantas pessoas hoje que trabalham especificamente aí nesses estudos, doutora? Aproximadamente somos 10 médicos, entre oncologistas e oncomatologistas, e coordeno também a equipe administrativa, né, que eu falava, de enfermeiros, na equipe temos 2 coordenadoras, 2 enfermeiros e uma enfermeira que é auditora, temos uma analista de pesquisa e também 2 administrativas. Essa equipe está sob a minha coordenação dentro da instituição. Essa instituição, ela é mantida por quem, doutora? Essa instituição é 100% pública, ela é uma instituição diretamente mantida pela Secretaria Estadual, é um hospital estadual, Secretaria do Estado, e também pela organização social, a Fundação, a FAES, a Fundação de Apoio do EMOSC CEPOM. Muito bem, olha, doutora Cheni Neron, eu quero agradecer imensamente a sua participação no Repórter Cultura, parabenizar a doutora e a sua equipe pelo protagonismo do CEPOM aí no estudo com relação à oncologia, esses estudos de medicamentos, de tratamentos, enfim, com relação à oncologia, e desejar sucesso e que a gente, o quanto antes, chegue a tratamentos, né, que possam beneficiar aí as pessoas que sofrem tanto dessa enfermidade e, como a gente comentou anteriormente, que o quanto antes a gente possa chegar ali nas questões mais preventivas, doutora. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Com certeza. Obrigada a todos. Bom dia.